8h45, 13 graus e 9 décimos a temperatura. Bate-papo. Estamos recebendo aqui no estúdio... Opa! Caiu os papéis aqui. Sobrou papel, Marcelo? Sobrou não pro Josué aqui. Josué, olha aqui, ó. Te orienta aqui, tu que é novo. E é um assunto importante, tá por dentro. Importantíssimo. Estamos recebendo aqui no estúdio o Major Vinícius Renner, o Major Renner, que é o diretor do Departamento de Trânsito de Lajeado, Alexandre Françosi, que é agente de trânsito, para a gente falar do Maio Amarelo, um mês para a gente falar sobre o trânsito da nossa cidade. Renner, como vai? Bom dia. Bom dia. Tudo certo? Tudo certo. Vamos lá, tocando, né? Alexandre, tudo bem? Bom dia. Bom dia pessoal, bom dia ouvintes. Bom dia. E aí, o que dá para falar sobre esse movimento do Maio Amarelo agora no mês de maio? O movimento do Maio Amarelo, ele surgiu após um estudo que a Organização Mundial de Saúde fez para fazer um levantamento de quantas pessoas se envolvem em acidentes e causas fatais e que ficam com sequelas também em relação, né, em função de algum acidente de trânsito. Em 2011, então, a ONU emitiu um decreto estipulando, então, a década mundial de ações em combate a acidentes de trânsito, né? Esse estudo que a Organização Mundial de Saúde fez estimou que 1,3 milhões de pessoas morrem de acidente de trânsito todo ano no mundo. E um dado muito alarmante também são as pessoas que ficam com sequelas, que foram em torno de 650 milhões de pessoas no mundo que ficam com sequelas em função de acidentes. Isso. E muitas vezes, né, jovens de 19 a 25 anos que teriam toda a vida produtiva pela frente. E aí a gente sabe que, além deles não estarem ali na ativa, que seria uma época muito boa da vida, né, para estar produzindo, geralmente ainda a mãe ou um familiar tem que ficar cuidando porque a pessoa fica com dificuldades de locomoção e dificuldades de se autossustentar, né? Então são dados bem impactantes, né, na saúde, na economia do mundo, e por isso todo esse cuidado, né? A gente tava olhando aqui o folder, muito legal o folder da Prefeitura de Lajeado. Falar sobre trânsito é falar de convívio social, né? Perfeito. Só que às vezes nem todas as pessoas têm exatamente essa noção. Perfeito. O Departamento de Trânsito de Lajeado, ele procura... Se deparam muito com isso. A gente procura abordar dessa maneira, né? Porque todos nós conhecemos aquele jargão, né, de que gentileza gera gentileza no trânsito. E a gente tira o trânsito e deixa, então, o gentileza gera gentileza. E a gente faz trabalhos em escolas. Nós temos o agente Paulo Andres, né, o Paulinho, que faz trabalho nas escolas, já trabalhando, então, essa cultura da consciência, né? Porque uma pessoa que pede com licença, que diz muito obrigado, é uma pessoa que depois ela vai no trânsito, ela vai ligar o pisca. Quando liga o pisca, é o com licença, né? É aquela educação que vem de casa. Exatamente. Então essa é a cultura que a gente tenta disseminar, né? Renner e Alexandre, como é que a gente pode classificar o trânsito de Lajeado? Qual é a situação de momento em relação a acidentes, em relação a comportamento? A gente sabe que há bem pouco tempo o grande vilão era o consumo de álcool. Hoje em dia tem a utilização do smartphone. Mas como está a situação momentânea do trânsito aqui em Lajeado, principalmente em relação ao comportamento dos condutores? O que eu posso dizer? Assim, é um trânsito que cresce, né, a cada dia, por incrível que pareça. Certo? Nós temos sempre mais veículos, né, sendo integrados à frota, né, não só Lajeado, mas do entorno. Nós temos uma cidade que não foi planejada para o trânsito. Isso a gente tem que, né, cortar na própria carne, entender de que realmente, né, e a gente tem problemas que vão se agravar cada vez mais se nós não tivermos uma ação mais firme em alguns pontos. Questão de comportamento, né? A gente viu depois da pandemia, principalmente, um agravamento como é que eu vou dizer assim, do menor convívio social, né? O que a gente quer trabalhar aqui no Maio Amarelo, né? As pessoas têm menos tolerância. Nós tivemos um aumento considerável nos acidentes de trânsito. Nós tivemos um desrespeito muito maior, né? Ou seja, as infrações de trânsito elas subiram muito mais. A utilização do smartphone para nós hoje supera a questão do álcool no envolvimento direto dos acidentes. A gente tem trabalhado
a questão do álcool, não de forma pontual, com grandes operações como se fazia no passado, mas em vários pontos da cidade, em vários horários, e a gente tem surpreendido, né, alguns embriagados ao volante. Isso também é ruim. Então, nós estamos tocando. Então, nós estamos trabalhando essa questão de uma cidade pensando no futuro e com um detalhe, né? Que nós somos e seremos o Brasil um país de idosos, né? O mundo vai ser mais idoso. Nós temos menos crianças nascendo a cada ano. Então, nós temos uma demanda também que vai ter que ser diferenciada. A questão de sinalização, de fluidez, questão de pintura, trabalhar essa em cima do idoso de uma forma geral também. É isso que a gente quer em cima do Maio Amarelo. E esses pontos que foram elencados aqui são hoje pedestres, ciclistas e motociclistas que mais se envolvem em acidente e acabam, né, resultando em uma gravidade, né, uma lesão ou muitas vezes até morte. Coisa que eu nunca entendi, né? O motociclista, e daí eu não estou falando aqui da grande maioria, mas de um percentual bem importante. Parece que ele está num mundo paralelo. Ele tem uma maneira de andar de forma muito agressiva, né? Parece que ele está sempre jogando contra o carro, sempre com pressa, né? Tá com muita pressa, invadindo aquele ambiente que é do pedestre. Então é algo que tem sido assim em Lajeado também. Eu noto isso, gente. Sim, e eu vou dizer assim, eu acho que o que a gente pode ver hoje, de uma forma geral, né, o motociclista, como eu falei, ele paga para ver, né, sendo assim bem vulgar, ele paga para ver. E é um perigo, né? Ele é um perigo, porque na verdade o para-choque é ele mesmo, né? Ele só descobre quando cai. Então, e a gente também vê muitas questões assim, ó, especificamente em pontos da cidade, em que eles já não param mais nem em semáforo. E nós temos inúmeras autuações por causa disso, né? Então são muitas frentes que a gente tem que tocar para tentar harmonizar o trânsito, que é o que o Alexandre está falando, né? A questão do convívio social. Então, o Maio Amarelo é uma retomada para que a gente possa, né, a partir de maio, e deixar bem claro, se não é uma semana, não vai ser um mês. As nossas ações, elas seguem ao longo do ano, algumas vezes sem publicidade, outras, né, com. Então, algumas parcerias. Nós vamos ter que procurar parcerias para trabalhar essa questão em cima do motociclista. Mas é o que falou, hoje parece que o cérebro passou para a mão e para o acelerador, né? Quanto mais eu acelero, mais eu judio da minha motocicleta, mais eu me sinto melhor, não sei. Ah. Mas, de uma forma geral, gente, vocês citaram antes o telefone no volante, o alcoolismo. Vamos numerar algumas das principais infrações do trânsito de Lajeado. Um top 5 seria o quê? É o smartphone, semáforo. Tá? O pessoal não respeita. Não respeita, isso aí aumentou absurdamente. Mesmo com a aplicação de multas agora, o pessoal continua passando Continua pagando para ver. Tá? Pô, e é uma multa altíssima, é um perigo isso. Como é que tu vai passar no vermelho? Sim. Outra coisa, a questão do que a gente fala, né, de transpor a via pelos tachões, R$900, o pessoal paga para ver, entende? Se eu tenho tachões, e o que a gente passou a colocar em alguns pontos da cidade por desrespeito, tá? Até para evitar que o próprio cidadão seja autuado. São R$900. Então, não adianta mais tu colocar o taxão, nós começamos a botar segregador, que ele é maior, certo? E realmente, ainda, vou falar assim bem sincero, isso. Ali na Benjamin, nós colocamos agora, acho que foi semana passada, porque as pessoas não respeitam em um dos lados, e tem um outro problema, não é só a questão do desrespeito. Nós tivemos ali aquele ponto com acidentes com lesão corporal, grave inclusive. Então, nós fechamos o ponto, um exemplo, tá? E aí, preciso de fluidez, final da tarde ali, ou manhã, ao longo da Benjamin. As pessoas não respeitam, ok? Tá? Então, foi colocado o segregador. E ainda comentei, ainda disse, eu não sei se não vão descer pela contramão. Ontem, uma van escolar me desce pela contramão. Van escolar? Van escolar. Agora eu tenho que ver como é que eu vou fazer para suspender. Eu vou procurar agora dentro da legislação. Foi autuada. Então não tem como. Tem informação se tinha criança dentro? Eu vou confirmar agora, só sei da autuação, tá? Sim. Que bárbaro. Então, assim, o que acontece? Então, independente de ele ter ou não criança, a criança agrava muito mais. Mas é uma van escolar. Perfeito. Que desce numa contramão de direção numa via que, pelo amor de Deus, né?
Então, o que nós vamos fazer? O que é? Será Problema... que estava levando alguém para o hospital? Tinha alguém... Não, era só para fazer a conversão proibida. Então, aí eu vou dizer o seguinte, aí o problema é onde? É do Departamento de Trânsito? É da via? É de quem? De quem é o problema? Certo? É o que nós falávamos no início, né? Da Tá, conscientização. então é a conscientização, é a educação. Então é o seguinte, claro, ninguém mais tem tempo. Então eu não quero mais cumprir regras, né? Estão te culpando, Renan? Não, eu falo assim, de uma forma geral, né? Não, os caras estão te culpando, estão falando sim. que o problema é tu? A cobrança sempre existe, Não, né? claro, mas eu digo assim, entende? Então o cara já se supera, né? Então tu tem que pensar em tudo, então tu tem que aumentar daqui a pouco o acelerador, ele vai andar mais na contramão, então pode se agravar muito mais. É só um pequeno exemplo, né? Certo? Que é grave. Eu dava aula na autoescola, eu era professor teórico e dava aula de reciclagem também. E nós, num determinado momento, estávamos discutindo, então, sobre as causas, né? E por que acontecem as infrações e tal. E aí, críticas, né? Surgiram críticas. E aí tinha uma pessoa na aula que disse, eu não concordo com vocês, porque o Brasil é o país que tem a legislação mais completa do mundo, né? Ela é copiada em muitas partes do mundo e tal, tanto a legislação do federal quanto o Código de Trânsito, né? E nós estávamos lá conversando e eu disse, cara, tu vê, né? Isso me leva a pensar que nós somos um povo ainda com muito pouca consciência. Porque se tem que estar tudo escrito nos mínimos detalhes, né? Eu dei um exemplo para ele, cara, não precisa estar escrito em algum lugar que tu não pode matar o outro. Né? A gente tem que ter essa consciência, né? Então a gente ainda peca muito nessa questão da consciência, né? Tem bastante gente interagindo aqui, o pessoal está falando que a maioria dos motociclistas são loucos. Acalmar aí, gente, eu acho que não a maioria, mas tem um percentual grande aqui. O pessoal tá questionando aqui que tem muito motociclista também que tem feito um barulho horrível, tem passado pelos bairros com o cano de descarga aberto, que gera uma série de problemas nos bairros, que eles deveriam ser multados também, que está faltando fiscalização. Tem gente aqui interagindo e tá pedindo uma solução aqui para a Ponte de Ferro em Arroio do Meio também, a questão... que tem provocado algumas brigas, eu utilizo bastante aquela região. É que, gente, nós temos que ter um cuidado, ali tem que ter o bom senso, né? O cara que coloca o bico primeiro e ele passa e ele ingressa na ponte, o outro tem que esperar. Esses dias aconteceu algo lamentável ali, que eu já era quase o terceiro carro, todo em cima da ponte, entrou um outro cidadão do outro lado, ele invade... E a gente teve que voltar. Eu não acredito. Porque o cara bancou o galo lá. E eu não sei o que ele falou, porque o primeiro desceu. Eu não sei se ele mostrou alguma arma, alguma coisa para ele, mas eu sei que eu era o último, eu já comecei a voltar. Então ali gente, ali vai depender do condutor. Nós temos que ter uma sensibilidade ali para entender quem ingressou primeiro. E tem o cara que já entra ali, já entra muito rápido, às vezes até arrisca, né, uma batida, principalmente em dia de chuva. É que ali, né, Alexandre Renner, o semáforo eu acho que é perigoso principalmente por uma questão de assalto. E não tem tanto fluxo assim para a gente colocar um semáforo. É o que eu vejo, não sei qual é a opinião de ele vocês. não tem fluidez suficiente durante o dia e nos horários de pico vai ser um caos. Vai ser... Não, é isso aí vai uma loucura. Tem que ter bom senso ali. Pronto. Isso. E no bom senso ele consegue, né, na verdade, fazer circular com maior fluidez do que um semáforo. E só fazendo uma ponderação ali, a questão dos motociclistas, tá? Que nem o Renner colocou. Durante a pandemia, o serviço de delivery aumentou muito. Né? As pessoas tinham que ficar em casa e tal. E o serviço de delivery aumentou muito. E nesse momento foram inseridos muitas pessoas para dar conta dessa demanda. Tá? Nós tínhamos uma frota de motofretistas, motoboys, né, em Lajeado, que já estava bem doutrinada, assim, vamos dizer, né? O pessoal já era mais respeitoso, já tinha mais consciência das leis e da forma segura de circulação. A partir da pandemia, triplicou o número inclusive a gente pegou menores de idade, né, fazendo serviço de delivery. E essa nova frota que foi inserida na nossa cidade aqui... Andando de moto menor de idade, é isso? Fazendo entrega. Motoboy? Motoboy. Não, mas deixa eu só comentar. É terceirizado o entregador. O entregador terceirizou. Isso. Ele trabalhava para, vamos dizer, 2 teleentregas, não conseguia dar conta e ele terceirizou para um menor. Sim.
Então, a empresa não tinha nada a ver, né? Sim, mas daí o que a gente está sugerindo as pessoas fazerem, né? Muitas pessoas utilizam do serviço de delivery. Se a pessoa identificar que quando o camarada entregou lá o lanche, tá com o cano aberto, tá com alguma modificação na motocicleta que seja assim identificável, né, que tá irregular, que ela entre em contato com a empresa onde ela pediu o lanche e informe. Olha, pessoal, hoje eu pedi um lanche aí, o camarada veio me entregar e tava com o cano aberto. Né? Porque realmente a gente não consegue estar em todos os pontos, né? E não consegue ter 100% de abrangência na fiscalização, mas as pessoas, o cidadão em si também pode auxiliar nesse processo, né? E ser participativo, e não é ser dedo duro nem nada disso, é desejar uma melhora no serviço. Né? E às vezes até conversar, porque daí, gente, eu sei que é ruim, tá? O barulho é chato, mas às vezes o entregador, ele tá ali matando um leão por dia, ele tá sem dinheiro para fazer o trabalho. Então a gente tem que ter paciência, interpele o cara, converse com ele. Se o problema é financeiro, vamos dar uma chance para o cara, para ele trabalhar mais um pouco, perceber um pouco mais de renda, né? Para corrigir depois. Perfeito. Então a gente tem que ter esse bom... Não é fácil também, né? Não, mas não existe caça às bruxas, né? Tem que acalmar. Então o que acontece? A gente só pede cautela e respeito à legislação. Essa questão específica aí do cano, do escapamento, nós temos autuação todos os dias. Certo? E todos os dias vai lá alguém que troca o cano para apresentar, porque tem que ir no departamento de trânsito, né? Para ele receber novamente o seu CRLV, ele tem que apresentar a moto em condições. Certo? Mas é isso. Agora, a gente precisa ter um ordenamento. Né? O ordenamento é o que a gente busca com essa questão aí da harmonização. Porque senão nós vamos virar uma selva e a gente não vai conseguir. Nós recebemos 2 RS, né? Que vieram para nós. Sim. Quer dizer, isso também aumentou muito aí a nossa demanda. Tem hoje, de uma forma geral, tem uma média hoje de veículos que tem em Lajeado? A nossa frota do município aqui tem em média de 80 mil veículos, por uma população de 95 mil habitantes, né? Circula por dia? Não. Licenciados em Lajeado. Licenciados aqui, tá? Só que a gente tem... Como 80 mil? 80 mil emplacados em Lajeado, tá? Só que a gente tem ainda a questão de Lajeado, de fato, ser o polo do Vale do Taquari, né? É um polo comercial, de saúde, de educação. Então, a gente tem, em média, 30 mil veículos de fora do município que circulam em Lajeado todo dia. Então, a gente tem, sim, um grande número de veículos circulando. Somando com os 80. Somando com os 80, que não 110. necessariamente estarão, né, em Tempo. circulação, mas, em média, 30 mil que vêm de fora do município diariamente circulam por Lajeado. Né? Então, é bem impactante o trânsito. Só fazendo mais uma adendo, Vamos lá. Eu acho bem importante também, já que a gente está na rádio, é uma rádio que alcança o Vale, né? O pessoal que quando vende uma moto ou quando vende qualquer veículo, que faça comunicação de venda, tá? Porque nós temos algumas situações que acontecem do camarada que ele gosta, né? Ele além do trabalho, ele usa aquela para aventura dele, né? E eles pegam a moto e não transferem a moto. Né? Então, o agente de trânsito às vezes não consegue abordar, ele está a pé ou está de carro, e o motoqueiro é mais dinâmico, né? A circulação dele. Então, ele autua. Pega a placa e autua. Só que quem está recebendo a multa ainda é o proprietário antigo, porque o carro ainda está vinculado ao nome dele. E nós já identificamos vários casos assim de pessoas que perderam a habilitação por excesso de pontos, né? E o infrator em si passa de certa forma impune, né? Então que as pessoas tenham esse cuidado, tá? Quando forem transferir o seu veículo, lá no cartório mesmo, faz um xerox do documento e já faz a comunicação de venda, que dela se exime dessa responsabilidade. Muito bem. 9h04, eu sabia que a gente teria... Tem uma chuva aqui, né, Marcelo? Tá aberto aí. Mas é importante. Pessoal, a gente saiu um pouquinho do foco principal, que é o Maio Amarelo. Mas eu quero dar um recado aqui, a gente só vai evoluir quando a gente olhar para o Maio Amarelo e se conscientizar com ele, com esse tipo de ação. E daí a gente não vai ter mais esse tipo de pauta aqui em relação a cano, a cara que tem dificuldade em passar pela ponte de ferro, a ponte velha que liga Lajeado a Arroio do Meio, um número altíssimo de infrações, principalmente quem passa em cima de tachões gigantes com van escolar, o cara que passa...
no sinal vermelho, pode provocar um acidente grave. E eu quero chamar uma atenção aqui, como último, o pedestre, gente, ele precisa se conscientizar também. Perfeito. Ele é passível de multa, né? Sim. A gente pode, Ele é vocês passível. podem multar o pedestre. O CTB prevê, mas nós não temos uma regulamentação Sim. aqui, mas Isso. ele é passível de autuação, sim. Tem cada pedestre aí também, os caras arriscam até o último fio de cabelo, tá? Nós temos que ter cuidado. É um problema isso aí. Renner, Alexandre, muito obrigado pela presença de vocês aqui e uma boa campanha para vocês. Essa campanha aqui vai fazer a diferença lá na frente, não vai ser agora, mas lá na frente sim. Esperamos que sim, né? Não, mas nós que agradecemos aí a oportunidade, certo? Para nós é sempre importante divulgar e demonstrar que o departamento não é só autuação, tá? E que a gente sabe o que está acontecendo e trabalha, né, dentro não só das possibilidades, mas o máximo que a gente consegue. E a gente quer mesmo tornar uma cidade mais segura, dar segurança a todos e, como a gente fala, também fluidez, né? Porque daí os negócios ocorrem. Muito bem. Alexandre, um abraço. Um abraço, obrigado. Valeu.